Bom dia, amada igreja. Feliz sábado. Que a paz e a graça do Senhor esteja em cada um de nós. Amém? Louvor. Domina? A música. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus e abri o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Se sente sua presença, porque hoje não. Segura
Todos nós somos chamados a servir, a fazer a diferença, a ir além para compartilhar o doce amor de Cristo. Um amor que verdadeiramente transforma vidas. Há também um chamado especial a você, jovem, que com sua energia, sua disposição, sua criatividade, pode ampliar o alcance das belas mensagens da Bíblia e dialogar de pertinho com as novas gerações. Que dom precioso você recebeu e que responsabilidade. Tenha sempre a certeza de que o Espírito Santo vai à frente, preparando corações. Quando olhamos para este mundo, vemos o quanto ele precisa de esperança. Em meio a guerras, injustiças, incertezas, nossa comunhão diária com Jesus precisa ser transformada em ação, em atos de bondade, em palavras que constantemente reafirmem que em breve nosso Salvador voltará. Precisamos estar integrados na missão. Por isso, seja você um portador dessa luz, seja você uma voz ativa ao falar de Jesus. Ore por quem mais precisa e demonstre pelo serviço ativo ao próximo que toda dor e toda maldade terão fim. Eu oro para que você seja sempre um farol neste mundo escuro e que sua vida seja uma linda mensagem de esperança. Maranata. Jerusalém dorme, Judas acorda. Quem você quer matar? Judas dorme, Jesus acorda. Jesus dorme, Jerusalém acorda. Jerusalém dorme. Nesta manhã, a Ridalva morreu, mas pela graça de Jesus ela foi salva. Jesus acorda. Quem você quer salvar? Jesus dorme. Jerusalém acorda. Bianca, quem é Jesus para você? Tiago, quem é Jesus para você? Emerson, quem é Jesus para você? Caio, quem é Jesus para você? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor Jesus morreu para nos salvar. E o nosso lugar no mundo é pregar o Evangelho até que Ele volte. Amém. Amém. Convido que se coloquem em pé para nós orarmos, encerrando o momento da escola sabatina. Oremos ao Senhor. Pai querido, louvamos o Teu nome, Pai, porque Te agradecemos pela graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo que recai sobre cada um de nós. Muito obrigado porque o Teu amor se revela através de cada um de nós, e para isso o Senhor nos chamou, para sermos luzes neste mundo, para testemunharmos do Teu Evangelho, para pregarmos a tempo e fora de tempo. Muito obrigado porque, como adventistas e jovens adventistas, o Senhor nos conduziu uma missão de pregar o Teu Evangelho até que Cristo venha, e essa mensagem continuará sendo pregada, Senhor. Por isso nos capacita, derrama o Teu Santo Espírito entre nós, coloca na nossa vida pessoas que necessitam ouvir mais da Tua Palavra, que precisam conhecer mais sobre Jesus, e que através do dom do Teu Santo Espírito nós possamos com alegria compartilhar da grande esperança que nós recebemos através da Tua Palavra. Continua conosco nesse culto de adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Vamos louvar e agradecer a nosso Deus com a música Essa é a Nossa Missão, agradecida. Música, essa é a nossa missão de adoradores cinco. Vamos louvar a Deus com muito amor e alegria, porque essa é a nossa missão. O chamado de redenção e de a viver, o exemplo deixado por Cristo Jesus, refletindo o caráter no mundo no ar, o amor, a alegria, a esperança, porque Ao vivo é assim mesmo. Então, ele é exaltado, hino 35. Somos adoradores, então vamos adorar. Sai.
Hino 11, maior que tudo. Maior que forças, maior que Meu nome é Gabriel Colens, sou brasileiro e tenho servido como missionário.
esse número aqui no texto. Evangelizar que é diferente. Primeiro a gente atende às necessidades das pessoas e depois fala de Jesus. Se coloca à disposição de Deus, seja fiel ao chamado e você verá vidas, especialmente as suas, serão transformadas. Provai e vejam histórias de fé e fidelidade. Mais que um salmo. Meu nome é Gabriel Collins, sou brasileiro e tenho servido como missionário aqui na Inglaterra. Minha opção é simples, deixar tudo organizado para que as pessoas venham aqui e se sintam em casa. Mas cada detalhe é uma oportunidade de mostrar o carinho e cuidado de Deus. As quintas, recebendo as famílias com seus filhos. É um momento de conexão, amizade e o primeiro contato com o amor de Cristo. Muitos idosos vêm sozinhos em busca de companhia e apoio. Para alguns, esse é o único momento da semana em que se sentem ouvidos. Evangelizar que é diferente. Primeiro a gente atende às necessidades das pessoas e depois fala de Jesus. E é incrível ver o Espírito Santo tocando corações no tempo certo. Hoje vemos famílias inteiras impactadas e pessoas na igreja, porque um dia elas vieram para uma atividade do Senhor. Isso mostra que cada gesto importa. Esta igreja é realmente especial, a igreja de Cedar Park, porque temos muitos serviços e ministérios nos quais trabalhamos com a comunidade. Por exemplo, temos o Clube da Terceira Idade, o Clube Infantil, a distribuição de sopa e atividades de assistência social. E para que tudo isso funcione corretamente, precisamos muito do apoio de voluntários. É por isso que pessoas como Gabriel são tão úteis em tudo o que fazem. Todas as semanas recebemos na igreja cerca de 700 pessoas que não são membros da igreja. Elas vêm ao centro de influência e são os voluntários que as fazem sentir-se bem-vindas. E elas realmente se sentem acolhidas neste lugar. Ver a servindo a Deus sempre foi um imenso. Eu sempre foi pedir a Deus que Deus sempre cuidou dele em cada detalhe dessa jornada. Talvez você não possa estar indo a tempo, mas você pode servir de onde você está. Se coloque à disposição de Deus, seja fiel ao chamado e você verá vidas, especialmente as suas, serão transformadas. São os seus recursos que permitem pessoas como eu, como nós, que estejamos longe pregando. Você também é um missionário. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Feliz sábado. Bom dia. Temos alguns anúncios para nos passar para vocês hoje. O primeiro deles, vocês sabem que a nossa Semana Santa vai iniciar, né, de 29 ao dia 5, e nós teremos a presença do professor Clássio Vimes, do IAN. Ele estará aqui ministrando a palavra durante essa semana, da Semana Santa. E tem mais uma coisa importante, pedir para os irmãos orarem, que estará saindo daqui de Cruz uma equipe para ir lá para o Emoba para fazer doação de sangue, né? Então eu peço para os irmãos orarem por esses irmãos que estarão indo lá. E vocês sabem que hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista e os jovens vão preparar o pôr do sol aqui na Pracinha Cláudia Costa às 4h30. Então, aos irmãos que desejarem estar presentes, estaremos esperando vocês lá. Pronto, irmãos, agora tem uma convocação agora para toda a igreja. Então, como foi anunciado, no próximo domingo, dia 29, vai acontecer o quê? A semana o quê? Santa. Vai do dia 29 até que dia? Até o dia 5 de abril. Mas no dia 28, aqui a irmã Regina do Ministério Pessoal está fazendo uma convocação para toda a igreja. Aqui em frente à igreja, às 14h30, nós vamos fazer aqui uma arrancada missionária para convidar aqui amigos, pessoas da comunidade para que possam estar presentes durante toda essa semana. Então, 14h30, no próximo sábado, dia 28, toda a igreja está convocada para que nós possamos estar distribuindo os convites e reforçando assim o convite para que as pessoas sejam conosco durante toda a semana. Temos alguns irmãos que têm visitado algumas famílias, outros irmãos que por algum motivo não têm podido vir aqui aos cultos da igreja. As visitas elas continuam. Então, se você tem feito a visita a alguns irmãos, amigos, pode continuar fazendo a visita. Se você deseja também receber essas visitas, você pode estar em contato aqui. Uma Regina, levanta sua mão aí para que o irmão possa entre em contato com ela. Ela está junto com você uma visita na sua casa, para a sua família. E se você, irmão, que ainda não está visitando alguma família, algum membro, mas deseja participar também, entre em contato com ela, para que assim você possa também participar das equipes e assim abençoar a família da igreja, da comunidade, para que juntos possamos permanecer no caminho do Senhor. Amém? Amém. Então, continuamos em reverência. Deus abençoe a todos nós. Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Convido todos vocês nesse momento a ajoelhar. Vamos falar com Deus. Santo poderoso Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Nesse dia especial, no dia do jovem adventista, pedimos ao Senhor por todos os jovens dessa comunidade, pedimos por todos os jovens do Brasil, do mundo, jovens adventistas que estão engajados na missão, que estão engajados em proclamar o Evangelho. Nós estamos muito felizes, Pai, porque a própria Escritura diz que os jovens são fortes e vencem o maligno. Por isso, Senhor, nesse momento eu peço ao Senhor por todos os jovens desta igreja, para que eles continuem a obra que o Senhor deu para eles. Que eles continuem pregando o Evangelho, continuem convencendo com sua criatividade, com seu entusiasmo, com sua força, essa comunidade, bem como todo esse lugar. Por favor, Senhor, dê força a eles, dê sabedoria para que eles continuem exercendo posições de liderança e continuem influenciando outros a se tornarem teus seguidores. Senhor, perdoe os nossos pecados. Continue conosco nos momentos que vão seguir essas bênçãos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.
crianças? Misericórdia, que isso, Jesus. Vamos falar de novo, ó. Feliz sábado, crianças! Feliz sábado! Aê, vocês estão felizes de estar aqui na casa de Deus? Sim! Eu também fico muito feliz de estar aqui. A gente está aqui adorando, glorificando o nome do Pai do Senhor, não é? Não é? Bom, hoje eu vou contar a história para vocês sobre uma viúvinha que ela deu tudo que ela tinha para Jesus. Vocês conhecem essa história? Bom, vou falar para vocês. Está lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo de 1 a 4. Jesus estava no templo e ali ele estava vendo algumas pessoas, alguns homens ali colocar a sua oferta dentro de um potinho. E daí Jesus estava vendo ali, né, várias pessoas ricas, elas se gabavam do quanto de dinheiro, de moedas que elas tinham. Aí vinha um homem e chegava assim: olha quanto eu tenho, olha, quanta moeda. Daí veio outro homem, e Jesus estava observando, ó. Veio outro homem, veio, ó. Quanta moeda que eles tinham, se gabavam um pelo outro: olha, eu tenho, você não tem. Vocês fazem isso, crianças? Não pode fazer isso, não. A gente tem que dividir, né? Aí chegava um e mostrava: olha quanta moeda que eu tenho, olha quantas coisas eu tenho, eu sou rico, eu tenho dinheiro. Daí apareceu uma viúva. E daí ela veio toda quietinha, bem silêncio, bem quietinha, com vergonha, e ela colocou apenas, ó, 2 moedinhas. E Jesus olhou para aquela viuvinha e falou: olha só, aquela viuvinha que deu 2 moedas deu muito mais do que aqueles 2 homens ou vários outros homens que tinham dado várias moedas. Mas sabe por que Jesus falou isso? Vamos ler lá na palavra de Papai do Céu, que diz assim: então Jesus disse: em verdade lhe digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquele que lhe sobrava. Mas a viuvinha, ela deu tudo o que ela tinha. A viuvinha, ela deu tudo o que ela tinha para Jesus. Ela só tinha aquelas 2 moedas, e aquelas 2 moedas ela entregou para Jesus. Ela deu tudo o que ela tinha. E vocês, crianças, têm dado tudo o que vocês têm para Jesus? Se você tem um dom de cantar, você está cantando e louvando Deus? Se você pode dividir aquele lanche com o coleguinha, você tem dividido? Você tem orado, lido a Bíblia, entregado a sua vida para o Papai do Céu? É importante. Aquela viúvinha, ela deu tudo que ela tinha para Jesus. E cada um de vocês também tem um propósito. Deus tem um propósito especial para a vida de vocês, sabia? Então assim, que a partir de hoje possamos dar o nosso melhor a Jesus, porque Ele merece, não merece? Ele nos ajuda, nos leva para a escola, nos traz na proteção dele, não é? Não é, Levi? Então que possamos dar o nosso melhor para Papai do Céu, dar tudo o que nós temos, tá bom? Vamos fazer a oração? Abençoe eu, minha mãe,
Deus que prepara tudo. Por quê? Porque tem entrevista? Deus prepara tudo na hora certa. Graças ao Senhor, quero louvar o seu grandioso amor. Santo, Santo Salvador, foi teu sacrifício que me libertou. Você está escuro, és a minha luz, estou perdido. Eu me acega, bondoso Cristo, és meu Salvador, és meu amigo, sempre ao meu lado está. Graças ao Senhor, quero louvar o seu grandioso amor. Santo, Santo Salvador, foi teu sacrifício que me libertou. Está escuro, és a minha luz, estou perdido. Meu dia será o Cristo, és meu Salvador, és meu amigo, sempre ao meu lado estás. Graças ao Senhor, quero louvar o seu grandioso amor. Santo, Santo Salvador, foi teu sacrifício que me libertou. Graças ao Senhor, quero louvar o seu grandioso amor. Santo, Santo Salvador, foi teu sacrifício que me libertou. Foi teu sacrifício que me libertou. Graças. Amém. Estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivos pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no
Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Maranata. O Senhor logo vem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor a boa oportunidade de estarmos na sua casa, prestando culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Somos todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Se você não me conhece, meu nome é Elaine, sou membro da Igreja Central do Distrito Bíblicos das Almas. Estou aqui a convite da irmã Renata para celebrarmos juntos, de maneira especial nesta manhã de sábado, o Dia Mundial do Jovem Adventista. E os jovens adventistas têm um lema. Você lembra? Qual o lema dos jovens? O amor de Cristo me motiva. 2 Coríntios 5,14. A mensagem que o Senhor traz para nós nessa manhã é a mensagem que é, na verdade, o papel principal da Igreja de Cristo aqui na Terra, que é de anunciar as verdades eternas e alcançar cada vez mais vidas para o Reino Celestial. Mas cumprir esta missão sem ser por amor a Cristo não faz sentido algum. É o amor de Cristo que deve nos motivar em tudo o que nós nos propomos a fazer para o Senhor. Então eu quero convidar a amada igreja para que possamos refletir sobre isso nesta manhã de sábado. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Nós vamos refletir na experiência do povo de Israel e que seja lição, inspiração para nós também. Êxodo capítulo 17. Se você encontrou, diga amém. Amém. Se você precisa de ajuda, peça misericórdia. Amém. Então, com a sua Bíblia aberta, eu convido você em reverência a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Vamos conversar com o Senhor mais uma vez em oração. Oremos. Santo Deus e Pai que habita nos céus, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar em Tua casa, prestando culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Aqui viemos, Senhor, porque desejamos compreender os Teus propósitos para a nossa vida. Por isso nós pedimos humildemente, Deus Espírito Santo, venha sobre nós agora, para que possamos ter discernimento na Tua palavra, que nada venha desviar a nossa atenção de compreender a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Êxodo 17, a partir do verso 8. Eu convido a igreja que acompanha a leitura do texto bíblico comigo, quando diz assim, o título da sessão: A vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se
se assentasse. Então Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. O tema que a igreja propõe para os jovens nesse ano de 2026 é comunhão em ação. Eu acredito que a igreja concorde quando nós falamos sobre movimentos, sobre ações, sobre eventos, sobre tomar a frente em realização de algumas programações. Geralmente os jovens são os mais visados, não é assim? Coloca o Ministério de Jovens que eles dão conta de fazer. Quando eu estava estudando a mensagem para essa manhã, confesso aos irmãos, foquei o meu pensamento e o meu direcionamento no campo de batalha. Estar à frente da batalha, lutar por algo, por alguma coisa. É sabido, não sei se os irmãos têm acompanhado, principalmente as redes sociais nos trazem esses movimentos. Por muito tempo, os jovens do século XXI, eles foram taxados de sem propósito, de fracos, aqueles que não têm iniciativa, não lutam por nada. Mas, recentemente, uma onda de movimentos jovens tem tomado conta do mundo. E eles têm empunhado uma bandeira em defesa daquilo que acreditam. Veja bem, até a própria vida eles colocam para defender aquilo que acreditam. Eles vão até o final, destemidos e determinados. Mas aí um questionamento surge: qual a motivação destes jovens para ir à luta e para reivindicar aquilo que acreditam? Tomando como referência esse movimento que tem se espalhado pelo mundo, é impossível não analisarmos a nossa posição enquanto igreja diante de tudo isso. Porque os jovens adventistas, eles têm um propósito, não tem? Qual o propósito do jovem adventista? Os jovens pela igreja, os jovens pelos seus semelhantes. E temos um objetivo maior, que é salvar o pecado e guiar o serviço. Há uma causa maior pela qual o Senhor deseja que lutemos e que nos envolvamos. Então, o chamado de Deus para a juventude dessa igreja nesta manhã é que verdadeiramente possamos tomar posição diante daquilo que aprendemos, diante daquilo que nós conhecemos e sabemos ser verdadeiro. Ao estudar o texto dessa manhã, 4 pontos eu gostaria de destacar com os irmãos, para que ficasse como nossa reflexão principal. O primeiro ponto se destaca logo nos 2 primeiros versos, 8 e 9. O texto bíblico diz que quando os amalequitas se levantaram contra Israel, Moisés deu uma ordem para Josué: vai e recruta alguns homens. Aí a primeira pergunta que eu faço à igreja de Deus é a seguinte: quem era o líder espiritual de Israel naquele momento? Moisés. A referência, aquele que recebia diretamente do Senhor as ordens para agir. Mas diante da batalha contra os amalequitas, quem recebeu ali a tarefa de chamar o povo para levar até o campo de batalha? O jovem Josué. A igreja de Deus é uma igreja organizada. Existem os líderes que assumem a organização dos ministérios. Mas eu acho bonito como Deus enxerga nos jovens um potencial tão grande de serviço e de missão. Moisés poderia fazer aquele recrutamento, sim ou não? É claro que ele poderia, ele conhecia o povo, sim ou não? Mas era necessário envolver aquele jovem na missão. Enquanto Moisés foi ao monte, coube a Josué a missão de ir com o exército para o campo de batalha. Ei, a igreja de Deus é uma igreja que tem espaço para todos. Que essa igreja, que a liderança dessa igreja tenha o mesmo discernimento e sabedoria que Moisés teve. Olhem para os seus jovens, percebam o potencial deles e envie-os. Muitas vezes eles estão esperando apenas uma missão para se envolver, para poder desenvolver os dons que o Senhor tem distribuído para cada um deles. Temos um chamado.
Estamos diante de uma guerra declarada e você sabe, observando especialmente o tempo que nós estamos vivendo, como o nosso inimigo ele tem sido astuto e cruel, principalmente em desejar jogar por terra as realidades estabelecidas pelo Senhor e querer estabelecer uma nova ordem, que eu chamo da ordem invertida, onde princípios e valores já não determinam a conduta, cada um vive como quer, faz como quer, aquilo que mais lhe agrada, o que lhe faz sentir melhor. As pessoas não são mais guiadas pela razão, são guiadas pelas emoções, são guiadas por aquilo que faz sentido para elas. E o princípio estabelecido por Deus fica jogado ao esquecimento. Então, igreja, levante seus jovens, deem a eles o que desenvolver na missão. Eu refletia com os irmãos que nós temos um inimigo declarado e ele tem um propósito único e exclusivo, que é afastar as pessoas de Deus. No contexto da história, quem se levanta contra Israel são os amalequitas. E estudando essa mensagem e voltando lá em Gênesis, eu notei que Gênesis 36, 12, a gente descobre que os amalequitas são descendentes de Esaú. Amaleque era neto de Esaú. E você sabe que Esaú era irmão de Jacó, que depois foi chamado de Israel. E você sabe que Esaú perdeu a bênção da primogenitura para Jacó. E ele tinha um ódio nutrido pelo seu irmão por conta disso. Então você entende que Amaleque durante muito tempo alimentou esse mesmo ódio, esse mesmo rancor contra os descendentes de Israel. E é nessa perspectiva que ele vem e avança contra o povo. E o desejo de Amaleque era único, exclusivo, destruir Israel, talvez na intenção de retomar para si aquilo que foi perdido pelo seu avô no passado. O nosso inimigo também é derrotado, sim ou não? Amém? O nosso inimigo é derrotado, ele já perdeu, mas apesar de derrotado, ele não descansa. Ele vai levantar guerra contra o povo de Deus a todo tempo. E nós não podemos fechar os nossos olhos quanto a isso. Precisamos estar atentos. Ele tem investido de diversas maneiras. Ele tem colocado no nosso caminho distrações, problemas, dificuldades, tudo para nos fazer nos afastar do princípio, nos afastar do propósito. Está claro. Principalmente você que tem a palavra de Deus nas mãos, você não pode dizer que não sabia. Nós sabemos. Estamos envolvidos em um grande conflito. E não tem como nós estarmos alheios a isso. Não dá para ser apenas espectadores, ficar apenas no banco da igreja, recebendo a graça da palavra que é gostosa e é doce, quando ao nosso redor existe uma batalha acontecendo. O Senhor nos está chamando nesta manhã de sábado para nos envolvermos. O Senhor está nos chamando nessa manhã de sábado para descermos ao campo de batalha. O Senhor está nos chamando nessa manhã de sábado para tomarmos posição diante deste grande conflito. Ninguém ficará de fora, seja defendendo a bandeira de Cristo ou seja, infelizmente, empunhando a bandeira do nosso inimigo. É uma guerra que exige posicionamento. Então, tendo conhecimento dessas verdades, o nosso desejo, envolvidos pelo Espírito Santo, possamos assumir o nosso lugar no exército de Cristo e agir segundo a sua vontade. E aí, mais duas reflexões que eu gostaria de fazer com a igreja nesta manhã. A programação é para os jovens, mas a mensagem é para toda a igreja. E olha só que interessante, o segredo da vitória, você já sabe, mas a gente vai reforçar. Êxodo 17, versos 11 e 12. Depois de dar a ordem a Josué para que fosse até o povo escolher aqueles que iriam lutar diretamente contra os amalequitas, o texto bíblico diz que enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse.
Arão e Ru mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. São pelo menos 3 públicos que eu identifico na leitura desse texto. Primeiro, aqueles que aceitaram o convite de Josué, alistaram-se no exército do Senhor e desceram até o campo de batalha. Mas o texto diz que enquanto os israelitas batalhavam no campo, Moisés, Arão e Ru estavam no alto da colina, no alto do monte, intercedendo. O texto bíblico é muito claro e é didático, e ele traz ilustração para nos fazer entender. Quando as mãos de Moisés se erguiam, o povo vencia. Quando, pelo cansaço, as suas mãos se abaixavam, o povo perecia. Se Moisés estivesse sozinho no monte, será que ele conseguiria manter as mãos erguidas todo o tempo? Na obra do Senhor, há espaço para todos. E Deus usará você de acordo com aquilo que você entregar em suas mãos. Existem aqueles que acham que lutar no campo de batalha é só ter uma boa oratória e falar, entregar as pessoas, ou se você tem uma boa voz para louvar e encantar as pessoas com a sua voz, ou se você sabe dar um bom estudo bíblico. Ei, existe espaço para todos na missão. Nós precisamos apenas pedir ao Espírito Santo que nos dê visão e discernimento. De que maneira eu posso me envolver? Moisés é o líder, ele fala diretamente com Deus. Poderia pensar, Arão, eu vou para lá para quê? Ele não precisa de mim, mas ele precisava. Como igreja, precisamos uns dos outros. Eles perceberam o momento da necessidade de Moisés colocar uma pedra para ele descansar. Uma coisa simples, né? Mas fez toda a diferença. Quando os seus braços estavam pesados demais, ele não conseguia mantê-los erguidos. Olha que imagem bonita. Arão de um lado e do outro, segurando as mãos de Moisés para assegurar que a vitória viria através da ação do Senhor por meio do seu exército. E você? Qual a sua parte nessa batalha? Qual a sua posição? Se você não estiver lá, ficará vazio, para falta. Os jovens desceram até o campo de batalha. Os líderes, os mais experientes, intercediam, clamavam, apresentavam a estes, fortaleciam através da oração, através da comunhão com o Senhor. Isso fez toda a diferença. Nessa manhã de sábado, mais uma vez, o Senhor está te chamando para refletir. Qual é a minha parte na missão? Qual é o meu lugar neste campo de batalha? O que eu posso fazer pelo Senhor neste grande conflito? Ele está esperando você se levantar e assumir a sua parte. E agora a nossa última reflexão, e essa é aquela aplicação prática que o Senhor espera de cada um de nós. Como eu disse para os irmãos no início, em uma primeira leitura sobre esse texto, o meu olhar é direcionado para o campo de batalha. Está enfrentando o inimigo, lutando contra aquele que se levanta. Mas o texto bíblico diz no verso 13, que Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Você sabe, não é? Qual é a nossa espada? Qual é a nossa espada? A palavra de Deus. Só que o texto diz que Josué derrotou ao fio da espada. Significa que a espada estava afiada. Uma espada que não tem um bom fio, tem alguma serventia? Adianta ter a palavra nas mãos, se ela não for afiada em nosso coração todos os dias? Para mim, este é o ponto principal da mensagem dessa manhã de sábado. Deus está nos chamando para nos voltarmos à sua palavra, voltarmos ao estudo do texto sagrado, permitir que o Espírito fale a nós através das sagradas páginas da Escritura. Ter apenas a palavra em nossas mãos não será suficiente se ela não for aplicada de maneira prática e diária em nossas vidas. Para mim, é o centro da mensagem dessa manhã. Antes de descer ao campo de batalha, antes de tomar posição no meio do exército do Senhor, é necessário que primeiro você se prostre de joelhos diante de Deus, em oração, em comunhão, e
e escuto atento na sua palavra. É a palavra de Deus que nos prepara. É a palavra de Deus que vai tirar de nós tudo aquilo que impede que o Senhor nos use como instrumento poderoso para a salvação de outras pessoas. Sem a palavra afiada em nossas mãos, não teremos a menor chance diante das investidas de Satanás. Se você não tiver intimidade com a palavra de Deus, você não vai perceber as artimanhas de Satanás. Você se torna indiferente ao erro e ao pecado. E a gente vai esfriando, vai esmurecendo, vai enfraquecendo. O tema é muito claro: comunhão em ação. Venha à igreja, esteja envolvido com a comunidade, mas não se esqueça, tenha tempo de qualidade na presença do Senhor. Você, no seu lugar secreto, na sua hora, a melhor hora, aquela em que você está plenamente aberto para receber a influência do Espírito Santo. Faça isso. Se você ainda não tem este momento único e exclusivo com Deus, só você e Deus, a partir de agora, crie esse momento. Não espere a oportunidade. Não espere a igreja propor. Vá até o seu lugar secreto, na presença do Senhor, e peça a Ele que lhe dê forças para manter este momento diário de comunhão. Que não permitamos que nada venha desviar a nossa atenção daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro, para que não sejamos enganados e derrotados pelo nosso inimigo. O coral Unido Sem Louvor vai cantar mais uma vez. Vamos celebrar este dia. Vamos celebrar a certeza de que o Senhor nos convida e que Ele conta conosco e que Ele espera por nós para a ação. Mas antes de mais nada, ao ouvir o louvor, peça ao Espírito Santo de Deus que lhe ajude a entender o propósito que Ele tem para a sua vida, o lugar que Ele reservou para você no campo de